Oi, pessoal do canal Remember, beleza? Aqui é o Josué, o mais novo integrante aqui do canal. Eu posso aparecer de vez em quando para falar sobre filmes, séries, HQs, mangás, animes, tudo que tiver a ver com a cultura geek, né? Mas enfim, hoje eu vim a patrocínio da Multicine. Muito obrigado, Multicine, por ter dado essa ajuda pra gente. Falar sobre Jurassic World, O Recomeço. Filme que estreou agora, dia 3 de julho. A gente conseguiu assistir hoje, ainda hoje, acabei de sair do cinema praticamente, dia 4 de julho. Muito obrigado, Multicine, por ter dado essa oportunidade. Eu vim aqui dar um pouco a minha opinião, sem spoilers, tá certo? Porque já que é um filme recente, acho que as pessoas ainda não assistiram, né? Pelo menos a maioria das pessoas acho que não assistiram ainda esse filme, Jurassic World, O Recomeço. E que de prévia eu aconselho bastante a assistirem. Eu nunca assisti nenhum Jurassic Park, nenhum Jurassic World. Não sei muito sobre o núcleo. Eu sei o básico, né? São cientistas que deram vida a novos dinossauros com modificações genéticas. E agora eles estão tacando terror na sociedade. É isso que eu sei sobre Jurassic Park. E Jurassic World, o Recomeço, ele é bem didático. Você não precisa ter assistido nenhum antes, porque que logo no comecinho ele já te dá um resuminho do que está acontecendo ali no universo. Se eu não me engano, ele é continuação direta de Jurassic Domínio. Não sei se ele é Jurassic World Domínio. Acho que sim, posso estar errado. Eu não assisti esse filme, mas eu sei que ele pode ser considerado, né, continuação direta. Mas voltando aqui um pouco pro filme. É um filme bem bom. Eu vou dar aqui um breve resumo para quem não viu nem trailer e nem a sinopse do filme. Basicamente, um ricaço, né? Ele tá financiando uma viagem até uma ilha que é onde está o início dos dinossauros, né? É onde eles começaram a testar diferentes tipos de genes nesses dinossauros para fazer dinossauros geneticamente modificados, mais geneticamente modificados do que já são. E por que que ele está fazendo isso? Porque ele acaba descobrindo que o sangue de três dinossauros específicos que estão nessa ilha podem fazer um remédio que vai mudar a medicina no mundo inteiro. Vai realmente fazer uma girada de chave na medicina daquele mundo. E ele quer ser o primeiro a ter isso. Ele quer ser o pioneiro, né, para vender por trilhões de dólares e ficar rico à custa de doença. É basicamente isso o enredo, né? E o filme ele segue bastante essa temática de aventura bem detalhada, bem certinha mesmo, né? O começo, que é ele explicando mais ou menos o que que vai acontecer, ele reunindo, né, o pessoal, conhecendo a sua equipe, como todo filme de aventurinha assim acontece, né, de você conhecer cada integrante da equipe. Você começa com um bilionário, depois vai pra Natasha, que eu gosto de chamar ela assim, Natasha. Eu sei que não é a Scarlett Johansson, mas é que ela é muito lembrada pela Viúva Negra, né? Mas enfim, a Scarlett Johansson é a segunda que aparece, e logo depois aparece o pesquisador de dinossauros, que é ele que sabe qual raça, qual espécie que tem que pegar os sangues. E depois aparece os mercenários, né? Que são amigos da Scarlett Johansson e que vão ajudar eles nessa procura do sangue. O filme em si, ele é bem família. Ele é bem família entre aspas, por quê? Ele é um filme perfeito para você assistir numa noite com os seus familiares, pai e mãe. Ele é perfeito para assistir nesse sentido. Eu não digo que ele é tão família porque assistir criança esse filme é um pouco pegado. Porque que ele tenta se aventurar um pouco no gore, ele tenta se aventurar um pouco no sangue. É bem pouco, não aparece tanto sangue. O que acontece no filme, ele meio que esconde por jogo de câmera, mas pro final do filme ele aparece algumas coisas mais pesadinhas, não tanto, mas mais pro final começa a aparecer mais. Então, não aconselho mostrar esse filme para crianças, né? Elas podem ficar com medo realmente de dinossauros. Mas, tirando esse lado, é um filme bem família para 14 anos mais. Eu nunca assisti nenhum outro Jurassic Park ou Jurassic World, então eu não consigo ter uma base se esse é melhor do que os outros ou se esse é pior do que os outros em questão de qualidade, de história, enredo, cinematografia, essas coisas. Eu realmente não tenho uma base. Mas falando sobre o que eu vi o filme, eu gostei bastante. Eu tenho alguns pontos para elogiar do filme,
que primeiramente a atuação da Scarlett Johansson. Ela é uma atriz incrível, ela é a atriz de peso, né, desse filme. Ela tem o destaque maior, ela tem as cenas de drama maior. Acho que justamente por conta do peso que é ter a Scarlett Johansson na sua lista de atores. Os outros também não ficam tão de fora. Eles são bem bons, assim. A atuação deles são ótimas. Eu nunca vi os outros em outros filmes, sinceramente. Acho que eu vi o Capitão em algum outro filme de aventura. Posso estar enganado. Mas os outros são atores meio desconhecidos, assim. Eu não vou falar desconhecidos porque eu não sei se eles apareceram em outros filmes de peso, né? Mas com certeza a Scarlett, ela é a maior atriz desse filme. E ela entrega uma atuação impecável, como sempre. As cenas de drama dela são incríveis e realmente te faz arrepiar. É um filme que te deixa a todo momento pressionado a não tirar os olhos da tela. Realmente tinha cenas que eu me impressionei de estar assim assistindo esse filme, que eram cenas que eu não conseguia fechar os olhos, de tão ansioso que eu tava, tão ansioso pra ver aquela cena, porque é um filme que te faz ficar bem imersivo, que é justamente outra coisa que eu quero elogiar desse filme, a imersão que ele causa na pessoa. Além do visual do filme, o áudio dele é impecável. A trilha sonora dele eu achei ótima, não tenho comparação com os outros de novo, mas a trilha sonora dele eu achei ótima. E além da trilha sonora, eu queria falar sobre os efeitos sonoros desse filme, que são, cara, incríveis. Eles me deixaram sentir que eu realmente estava no filme. E quando tinha alguma cena mais de ação, que você fica realmente grilado olhando pra tela sem piscar, né, fixo, eu realmente fiquei desse jeito e acho que boa parte foi por conta dos efeitos sonoros. São ótimos, é uma coisa que eu tenho que elogiar bastante. E logo nessa questão dos efeitos sonoros, eu acho que está diretamente ligado também com a direção do filme, que tem várias cenas, que até essas cenas foram usadas em posters que eu vi no filme, quando eu estava entrando, né, na sala de cinema, eu vi vários posters de Jurassic Park. E eu vi diversas cenas que estavam naquele filme que são cenas ótimas. A forma que eles brincam com a luz vermelha em algumas cenas e a fumaça é muito boa, realmente é muito boa. A direção realmente eu gostei bastante. Os efeitos visuais, né, questão do CGI do filme, também gostei. Tinham cenas que pecaram um pouco ali mais pro final. Tem uma cena que é bem rápida, tipo uns 10 segundos de cena, mas são os 10 segundos que eu fiquei incomodado. Que eu realmente acho que a câmera estava posicionada de uma forma estranha, a iluminação estava meio estranha, tem fogo na cena, um pequeno spoiler, tem fogo na cena e fumaça. E tava meio estranho, a fumaça tava meio que não sei, tava muito irreal. Eu achei muito irreal algumas cenas. Especificamente essa que tá mais pro final. Mas como eu disse, são cenas rápidas, não são cenas que vão destruir a sua experiência assistindo o filme. São cenas rapidinhas. Se você tiver um olhar crítico, você vai perceber quais cenas que eu tô falando. E também não vai gostar tanto. Mas são cenas super curtinhas, super rápidas, que realmente não prejudica a sua experiência com o filme. Não é uma coisa que destrói realmente sua experiência. É algo bem sutilzinho que, se você tiver um olhar crítico, você percebe. E falando um pouco sobre olhar crítico, é um filme para você ver com um pouquinho menos de olhar crítico. Eu, por exemplo, fui esperando nada. Eu não gosto tanto dessa temática de filme. Nunca dei chance, no caso, para gostar. Mas eu fui já com a expectativa um pouco baixa. E ele bateu muito mais minhas expectativas, né? Obviamente. E por conta disso, o que que eu acho que aconteceu? É que eu me permiti ter essa experiência. Que acho que quando você vai assistir um filme, você pode escolher um pouco de dois lados. Que é o quê? Você ser um crítico, você assistir com um olhar crítico mesmo, de ver cada detalhe, CGI, dublagem, direção, diálogos. Eu acho que realmente tem essa parte mais crítica e uma parte mais family friendly, para você assistir numa tarde ali com a sua família ou numa noite. E eu escolhi o quê? Assistir mais family friendly. Realmente tem algumas cenas que me incomodaram, como eu disse, sobre o CGI. E uma coisa que me incomodou bastante sobre esse filme é que ele tem muita, mas muita
é ocasionalidade. Ele tem muito essa questão de, ah, precisamos disso. Oh meu Deus, tem isso. São várias coincidências que acontecem nesse filme. E eu percebi que esse é um filme de coincidências logo no início, né? Porque aqui o filme ele tem dois núcleos, que é o núcleo da família, que é uma coincidência absurda eles estarem lá, mas enfim, tem o núcleo da família e tem o núcleo dos pesquisadores, né, dos aventureiros. Eles se juntam no começo do filme, se separam no meio e se juntam de novo no final. Igual qualquer outro filme de aventura, né? Sempre tem essa questão de rodízio, meio Stranger Things, de separar em grupos pra ver a visão de cada um. E beleza, eu gosto bastante dessa temática. Só que a questão da família entrando no filme, você já percebe que é uma coincidência absurda eles estarem lá. E assim que eu vi essa família, eu percebi. É, vai ser um filme de coincidências. E de fato, o filme inteiro tem várias pequenas coincidências que vão acontecendo. E beleza, se você tiver um olhar crítico, você vai achar bem chato. Mas caso você assiste mais family friendly, você não vai ligar tanto. Mas são coincidênciazinhas. E eu acho que isso é um ponto negativo pro filme. É o primeiro ponto negativo que eu tô falando aqui. Porque realmente é um pouquinho chato, até mesmo com o olhar family friendly. Você olha uma cena que, ai meu Deus, precisamos descer isso, precisamos ter uma escada. E eles acham a escada. É tipo, é bem curioso, né, como é que funciona isso. Eu acho que eles não tiveram exatamente o cuidado pra pensar nisso, ou realmente eles não quiseram pensar, só quiseram fazer dessa forma porque é a forma mais fácil, né? Quem manda é o roteiro. Mas tirando isso, o roteiro ele achei ótimo, achei bem legal. Tem algumas coisas relacionadas ao roteiro que eu também quero falar um pouco sobre, que são artefatos que eles colocam no filme, mas eles não ligam tanto. E é algo um pouco engraçado depois que você percebe que eles fizeram isso na sua cara, que alguns personagens eles têm um passado. Eles têm um passadinho ali no fundo. Só que eles não falam sobre o passado, eles deixam bem aberto assim. A personagem da Scarlett Johansson dá um a entender logo no começo do filme que teve alguma missão recente dela que deu errado. Teve uma missão recente que deu errado, alguém morreu. O filme não explica quem. O filme não explica quem morreu. O filme não traz cenas, não traz flashbacks. Ela não se aprofunda nisso. Ela só dá a entender que isso aconteceu. Alguns outros personagens até tentam puxar esse assunto, mas são cenas super rapidinhas. E tem outro personagem que é justamente o capitão dessa aventura, que é o capitão do barco. Ele também tem um passado, só que não é explicado o passado. Ele fala dá a entender também que uma pessoa do passado dele morreu. Só que tá aí. Quem é essa pessoa? Não sei. O que que aconteceu exatamente? Também não sei. Ele dá a entender isso, isso até um pouco da força de vontade desse capitão. Você percebe que essa é a força de vontade dele, do porquê ele tá ali. Mas tá aí, você não sabe o que que aconteceu exatamente. Isso é uma coisa um pouco engraçada do filme, mas eu acho que eu entendo o porquê que eles quiseram fazer isso. Que tá diretamente relacionado com o nome, né? Rebirth, o recomeço. Que cada personagem ali, querendo ou não, tá tendo um seu recomeço, né? O cara rico, ele tá querendo ter um recomeço de dar a volta por cima no mundo da medicina, no mundo. E fazer algo genial, algo que não esperam e ganhar trilhões de dólares. O rapaz do museu, como eu havia falado. Acho que eu havia falado. O rapaz do museu, ele tá tentando rever a visão da sociedade sobre dinossauros, que como virou algo corriqueiro, algo rotineiro, as pessoas ficaram um pouco desinteressadas. Museus de dinossauros não são mais visitados porque, poxa, você já vê na rua, você vê em zoológico. Pra que que eu quero entrar no museu de dinossauro sendo que eu vejo ele na vida real? É um pouco disso, sabe? A questão dele. E ele vê essa aventura como um recomeço pra ele. Que ele fala em um momento que a vida dele é entediante. E ele tá procurando ação. A Scarlett, como eu disse, ela tá procurando recomeço por conta dessa outra missão, o capitão também. E o restante da tripulação tem o seu background, só que não é tão aprofundado no filme. Acho que tem motivo de não ser aprofundado, porque realmente é um filme já um pouquinho longo. E se aprofundasse mais, eu acho que
na questão da outra tripulação, né? Da tripulação que fica mais no background, acho que ficaria um filme mais longo do que ele deveria, né? E que a duração dele eu achei bem boa, assim, sinceramente. Tem alguns filmes que você vê no cinema que dá aquela sensação de, meu Deus, quando que ele vai acabar? Não quero mais ver, ou tipo, alguma cena muito chata. Esse filme não vai ser isso. Esse filme é realmente você fica grilado, olhando pra tela fixadamente. Eu fiquei de boca aberta em várias cenas do filme, porque ele te dá adrenalina. É um filme que te deixa muito animado pra ver o que que vai acontecer. Achei isso um ponto ótimo do filme. E no geral mesmo, eu acho que eu dou uma nota 7,5 pra um filme. Ele não é um filme perfeito, obviamente, como eu disse, ele tem várias coincidências, várias pequenas coincidências que, se você olhar com um olhar crítico, não vai gostar. Eu, particularmente, não gostei tanto, mas eu tentei ver com outros olhos, né, esse filme. Minha primeira experiência com Jurassic foi bem boa, esse recomeço eu recomendo bastante. Não precisa assistir os outros filmes para ter essa questão de saber o que vai acontecer, porque que ele já faz um resuminho no começo ótimo. E no geral é isso. No geral é isso. É um filme 7,5. Ele vale a pena o seu ingresso. Acho que vale realmente bastante a pena o seu ingresso. E eu gostei. No final eu gostei. No final da ópera eu gostei. Muito obrigado, Mutsini, de novo, por ter dado essa oportunidade de eu ter assistido esse filme 100% gratuito. Sério, ajudou bastante o canal Remember. E é isso, pessoal. Uma boa noite pra vocês, um bom dia se estiver assistindo de manhã, ou até uma boa tarde. É isso, canal Remember também. Valeu, fui. Obrigado.